Boa noite a todos, né? Paz do Mestre Jesus esteja mais uma vez conosco nessa noite, envolvendo nossos corações e nossos pensamentos para a gente, ao contato, né, com as lições do Mestre amado Jesus, a gente consiga reter um pouco mais, né, no nosso coração, no nosso pensamento, para que isso reflita no nosso dia a dia, para que isso, né, realmente renda frutos, né? Porque o nosso tema de hoje vai falar exatamente disso. A gente escolheu um tema, na verdade são dois temas, a gente vai falar de caridade e reforma íntima, e da ligação estreita entre essas duas, né, esses dois temas, né, uma ligação muito forte, né. Reforma íntima é aquela nossa necessidade de a gente estar se renovando, né, da gente não se conformar com aquilo que nós fomos até hoje, porque de uma maneira geral a gente acaba se acostumando com os nossos defeitos emocionais, espirituais, a gente começa a alegar, eu sou assim mesmo, né? Eu estou muito velho, né? Já passou meu tempo. Não, pessoal, né? Lembra os trabalhadores da última hora? Sempre é momento da gente começar a empenhar, né, nesse esforço de realmente, como a palavra diz, né, reformar intimamente aquilo que se passa, né, com a gente, o direcionamento que a gente dá na nossa vida, nessa oportunidade aqui dentro, né, desse período para nós aqui, reencarnados, né, num corpo físico. Então a gente precisa realmente utilizar todos os elementos, né, porque o Jesus, nosso guia e modelo, ele nos dá as lições exatamente nesse sentido. A gente deixar o homem velho para trás e começar a construir uma nova, realmente, uma nova pessoa a partir de dentro da gente. Não é sem esforço. A mensagem que o nosso irmão leu ali fala o tempo inteiro do esforço que a gente precisa empreender na caminhada. Está falando desse esforço, né? Você abriu o acaso? Acaso nada, né? O irmãozinho botou a mão nessa aí e direcionou para abrir, porque é muito pertinente, porque realmente exige trabalho, exige diligência. A gente precisa, sabe, usar, né, o nosso livre-arbítrio, a gente precisa assumir as rédeas da nossa vida na mão, sabe? Tudo aquilo que passa com a gente, nós somos os construtores. Aí pode dizer assim, não, mas né, eu estou numa circunstância que eu não escolhi. Não escolheu agora, mas plantou semente no passado. E agora precisa viver extraindo o melhor ensinamento, melhor aproveitamento daquela circunstância. Muitas vezes dolorosa, às vezes difícil, né? Às vezes é uma situação assim que se repete, né? A gente fala assim, nossa, quando vai acabar isso? Vai acabar quando a gente não precisar mais dessa lição. Quando a gente tiver aprendido, quando a gente tiver realmente nos reformado. E a caridade nisso, ela tem um papel muito importante. Só que a gente precisa compreender bem o que é a caridade, né? A gente ainda tem muito associado na nossa mente, na nossa compreensão, assim, que caridade é eu pegar uma esmola e dar para o mendigo ali na rua. Pegar uma cesta básica e levar ali no morro para aquela família carente, sabe? A gente tem uma ideia muito ainda ligada da caridade a isso, a entregar algo para a pessoa. É entregar algo para a pessoa, mas não ver o que é esse algo que a gente precisa entregar, né? E falando de reforma íntima, assim, de mudança, né? A gente traz aqui um personagem do Evangelho que é o nosso exemplo, é um retrato vivo assim dessa mudança, que é o Simão Pedro, o apóstolo Pedro, né? O que Jesus primeiro chamou e o que, né, entregou assim ali a chefia do apostolado ali, né, nessa missão dele de trazer a boa nova, de trazer a notícia do Evangelho. Simão Pedro foi o, né, que Jesus chamou primeiro. Mas Simão Pedro a gente nota ele, né, é só a gente ler no Evangelho, ler na literatura espírita. Ele no começo lá ele é um homem teimoso, turrão, né, muitas vezes preconceituoso, né. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, eram os elementos naturais, né, daquele sistema patriarcal daquela época, mas algo que precisava ser reformado. E a gente vê na trajetória dele ele se transformando. Basta ler o livro Paulo Estevão, você vê lá no final, né, da jornada daquela encarnação de Pedro, um Pedro completamente diferente, né? Assim, paciente, compreensivo, que conjugava assim os interesses de todos, né, para o bem da divulgação evangélica. Então, foi uma construção que ele realizou, né, durante aquela encarnação, claro, né, sob auspícios, né, da luz do Evangelho que recebeu, que Jesus entregou a ele e a todos nós, né, mas com muito esforço
da prática da caridade. Então, para ser o nosso pano de fundo do nosso diálogo aqui, a gente vai contar uma história, está no livro Contos desta e de Outra Vida, é o item 13, chama assim A Única Dádiva. Esse livro é não é psicografia do Chico, mas o espírito é Humberto de Campos, que vem contar essa história para nós, né? Ele conta que Pedro estava lá, né? Jesus estava lá, né? Encarnado ainda na missão dele nessa época, e Pedro já atuando ali no Evangelho, né? Nas atividades de amparo, de auxílio, né? Só que ele estava cansado naquele momento, que ele tinha passado 20 dias direto trabalhando assim na assistência. Era curando enfermos, né, lavando feridas, né, socorria ali uma mãe desamparada, um órfão, né, os doentes, e dava passe, além das preleções. Então foram 20 dias assim, de muito trabalho, aí ele estava cansado. Ele estava muito cansado mesmo, assim, mas não era nem um cansaço físico, não. Estava um cansaço emocional, assim, estava aquele esgotamento por dentro. Aí ele buscou lá o lago de Genezaré, né, e sentou, né, debaixo de uma árvore, e foi ficar ali. Ele queria ficar sozinho um pouco, né, refletindo ali, dando uma respirada. Aí ele nota alguém chegando perto, né? Era o próprio Cristo. E veio ao encontro dele, né, sentou do lado dele, perguntou a Pedro: o que você está fazendo, Simão Pedro? Fazes, né? Sentado aí. Ah, estou pensando, Senhor. Jesus escuta e pergunta: você está triste? Simão Pedro fala: estou muito triste, mas muito, muito triste. Mas por que essa tristeza toda, Simão Pedro? Né? Fala: estão me acusando de ladrão. Eu falo: mas, né? Sua consciência te acusa de alguma coisa? Ele falou: não, minha consciência não, vai. Não, Pedro. Né? Aí tem um pedaço aqui que eu vou ler aqui, que é para a gente pegar a substância mesmo do escrito, né? Aí Pedro, né? Continuando, né? A consciência dele não acusa, mas ele fala assim: sinto-me infeliz. Em nome do amor que ensinas, alivia os enfermos, ajuda os necessitados. Entretanto, me xingam. Dizem por aí que furto, que explora a confiança do povo. Ainda ontem distribuía velhos mantos que nos foram cedidos para entregar aos doentes chegados de Jope. Alguém alegou inconsideradamente que eu roubei a maior parte. Estou exausto, mestre. Aí ele diz assim: 20 dias na multidão pesam muito mais do que 20 anos de serviço na barca. Ele era pescador, né? Ele ainda pescava ainda, né? Mas imagina o serviço de pesca como que é um serviço pesado, né? Ele faz essa comparação: 20 dias com a multidão, né? Nesse atendimento ali, pesa mais que 20 anos na barca. Né? Antes da gente continuar na história aqui, vamos pensar, porque quem está ligado assim, a qualquer uma tarefa de auxílio, a gente está numa casa espírita sempre oferece essa oportunidade, a gente está sempre chamando atenção. É necessário a gente ir atrás dessas atividades, né? Você vê onde que está precisando do auxílio, vê, né? Tem certeza que a casa aqui deve oferecer aqui as oportunidades para os voluntários trabalhar, né? Eu, por 20 anos lá em São Lourenço, nós participamos de umas sopão aos domingos, por 20 anos, né? E era bastante gente que ia, assim, a gente servia assim, mais de 200 pratos, assim, numa tarde de domingo. Só que tem hora que você se sente meio como Pedro, assim, sabe? Porque você tá ali, tudo bem? Você tá ali, você tá, né, porque você quer, mas você tá ali dedicando uma tarde de domingo, você, né, arrumou os legumes, você com os companheiros, vai fazer o quê? Panelão, mas sempre tem alguém que tá insatisfeito. Sempre tem alguém que reclama, tem alguém que fala alguma coisa, sabe? Então, nesse trabalho mais importante é o quê? É a gente compreender que a gente está ali para servir, para doar, não para julgar, muito menos para esperar retribuição ou reconhecimento. Só que isso ainda é difícil para nós. Então, é um exercício muito bacana esse participar dessas atividades, porque você vai lidar com essas dificuldades, né? Isso, nesses 20 anos que nós participamos lá, a Lúcia, minhas filhas, todos nós participávamos lá, nós vimos muita gente chegando na tarefa para ajudar e um dia não voltava mais, que achava aquilo, né, que não podia ser assim, como se eu quisesse reformar o outro, e não a mim mesmo. Né? São Vicente de Paula, ele é, né, um santo católico até, tem mensagem dele no Evangelho segundo o Espiritismo também, ele foi conhecido como o apóstolo da caridade.
Até hoje na Igreja Católica tem lá, né, os vicentinos, né, que tocam lá é um núcleo, né, fundado por ele, mais especializado assim, nessa caridade, nesse auxílio material mais direto. Conta-se lá que certa feita, né, o São Vicente Paulo já estava lá na atividade, tinha as irmãs de caridade que o ajudavam, né, naquela iniciativa dele, atendendo os enfermos, o pessoal lá, né, na instituição que ele tinha fundado. E acontecia exatamente isso. Um reclamava da comida, o outro estava impaciente, está demorando, tá não sei o quê. E as irmãs de caridade incomodadas com aquilo. Né? Essa mesma ideia, né? Poxa, estamos aqui ajudando, fica de exigência ainda, né? São Vicente de Paulo vendo isso, né? Vendo que, né, algumas das irmãs ali que ajudavam, né, estavam incomodadas, né? Pegou, chamou elas assim, né? Olha, a gente precisa ter muito carinho e paciência com os hóspedes de Jesus. Ele chamou os atendidos ali de hóspedes de Jesus, porque eles são mesmo exigentes. Né? Já invertendo essa lógica, assim, estamos ali para servir. A gente vai conversar sobre a caridade, a gente vai ver que caridade é essencialmente renúncia. É quando a gente começa a abrir mão da gente, né, pensando no bem do outro. Isso é extremamente difícil para a gente ainda por causa do nosso atraso moral, espiritual. A gente tem essa dificuldade. Você olha para a vida do Cristo, tudo que ele falava, que ele pensava, no que ele agia, nas parábolas que ele contava, tinha sempre muita caridade, sempre muita entrega. Sempre, né? Ele estava o tempo inteiro sendo acusado, o tempo inteiro, né, sendo xingado, né, porque tinha ali os que, né, ouviam a palavra e seguiam o Cristo, né, mas ele era perseguido, tanto é que morreu na cruz, né? Foi crucificado. Né? A gente vê em alguma parte do Evangelho ele reclamando, ele, né, se sentindo, né, desmerecido, porque isso não interessa ao amor, à caridade, porque a caridade só entrega, só entrega. Repito de novo, um processo extremamente difícil para a gente esse. A gente precisa aprender esse desprendimento. Eu já contei uma vez aqui, mas pode ser que tenha gente que não ouviu. Muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, eu fui lá em Uberaba, o Chico estava vivo ainda. Nós tivemos a oportunidade de encontrar com ele. Né? Claro que muita gente queria lá ver o Chico, né? Ele já estava velhinho, né? Tinha, né, quase 90 anos na época, 87. Né? Aí lá na Casa da Prece, que era o centro que ele fundou, e ele, nas noites de sábado, ele atendia lá o pessoal, assim, então formava uma fila gigantesca, uma fila enorme, né? Assim, dobrava quarteirão, assim, só para cumprimentar o Chico. Só para você ter a oportunidade de pegar na mãozinha dele, falar um oi e tal, e seguir, né? Fomos lá, o pessoal de São Lourenço, os companheiros, alguns que até desencarnaram, né? Nós fomos lá nessa viagem, pegamos essa fila e fomos, a fila ficou horas na fila. Aí chegando assim, já estava dentro, né? Uma casinha pequenininha, igual essa aqui, ó. Pequenininha. A Casa da Prece é desse tamanho aqui, né? Onde Chico desenvolveu um trabalho luminoso, que, né, muitos dos livros foram escritos, psicografados naquela Casa da Prece. Né? Aí chegando perto assim, já, né, entrando na casa, daquela fila, que, né, estavam esperando sua vez, né? Aí estava o Chico sentado assim no sofá e tinha um pessoal que dava apoio a ele, assim, os amigos mais próximos, assim, sentado assim do lado. Então vinha a fila, né, esperando chegar a sua vez, você ia ali e falava com o Chico, né? Ele pegava na mão de todo mundo e beijava a mão de todo mundo, sem exceção, de todo mundo. Né? Isso com 87 anos. Só que na hora que estava chegando assim minha vez, faltavam umas 3 pessoas assim, eu vi que um dos amigos dele estava ali, um rapaz até mais novo, assim, quase, na época, né, quase da minha idade, assim, né, uns 30 anos lá naquela época, assim. Aí eu vi, né, ele cansado ali, incomodado com aquela demora, porque tem gente que, sabe, você está ali com um senhor de 87 anos, né? Claro que você quer cumprimentar, mas você tem que ser breve. Você não vai contar história, você não vai pedir, você não vai ficar falando. Né? É uma questão de bom senso. Né? Você precisa ser breve. E tem gente que não é assim. Tem gente que vai, fica, quer aproveitar ao máximo aquele momento ali, não importa que tem 200 pessoas para trás esperando. Né? A pessoa ficou horas na fila ali, ela quer aproveitar ao máximo. Aí eu vi, chegando a minha vez, assim, eu vi que o rapaz, assim, do lado, que estava do lado do Chico, virou para ele, assim, chegou bem perto, mas eu consegui ouvir bem. Ele falou assim, Chico, a gente não precisa acelerar um pouquinho, né? Ele estava muito tempo ali, ele não tinha como sair, né? Ser mais rapidinho com cada um, ele falou.
Aí eu vi o Chico falando para ele, eu ouvi com perfeição isso. Ele falou assim, ele falou exatamente o que São Vicente de Paula falou, com outras palavras, né? Ele falou assim, olha, meu filho, a gente precisa receber muito bem cada um que passa aqui. Sabe por quê? Porque nesse momento aqui, nós, se referindo a eles ali, né? Todo mundo vinha para falar com o Chico, né? Nós aqui nesse momento, nós representamos o Cristo, de alguma maneira. Né? É bem isso. Né? A pessoa vem ali atrás de consolo, atrás de uma vibração de amparo que vem do alto. Né? O Chico ali estava assim só representando o Cristo. Né? E é preciso paciência, é preciso cuidado, atenção, né? E o Chico não modificou o jeito dele, né? E é interessante, atrás, né, junto comigo estava o Eduardo Osório, um amigo nosso de lá que desencarnou também já, né? E eu fui primeiro, né? O Eduardo estava atrás, assim, aí o Chico pegou na minha mão, beijou, aí ele segurou na minha mão, ele falou umas coisas, falou, né? Depois que saí assim, ele falou comigo, né? Ainda assim, o Eduardo encontrou comigo logo depois que ele falou, a primeira coisa que ele falou, o que o Chico estava falando com você? Né? Ele ficou falando uns minutinhos, né, assim. Vocês acreditam que eu não lembro uma palavra do que ele falou? Eu lembro perfeitamente o que ele falou um minuto antes ali. Aí, não, provavelmente minha alma, né, meu espírito escutou, não sei o que aconteceu ali. Eu sei que eu não lembro uma única palavra do que ele falou diretamente para mim. Mas só de estar na presença daquela alma, ele não está idolatrando ninguém não, pessoal, não é isso. Mas todo mundo que já encontrou uma pessoa boa de verdade, você sabe como que é bom. Né? Você não se sente assim, né? Às vezes uma visita que você faz, que você recebe, a pessoa te bota para cima. Então, agora imagina o Chico Xavier, aquela energia dele, aquela energia, estou falando fluídica, espiritual, né? Então aquilo ali é um pacto muito profundo, assim, mas lembrar o que ele falou, não lembro uma única palavra. Eu falei para o Eduardo que não lembrava, ele não acreditou muito, ele achou que eu não estava querendo contar para ele, não era isso. Eu realmente não lembro o que o Chico falou para mim. E ele, naquela época, já falava com uma voz assim, baixinho, sumido, que ele estava bem doente já. Mas quando ele falou para o rapaz antes, eu ouvi com perfeição. Né? Para mim ficou marcado palavra por palavra. Bem isso que São Vicente de Paula fala também, para a gente ter atenção com quem a gente pretensamente vai ajudar. Na verdade, a gente está ajudando, a gente está sendo ajudado, está sendo auxiliado. Todo mundo que já teve a oportunidade de fazer um ato assim de auxílio, né? Você foi convocado de alguma maneira a ajudar alguém, de alguma maneira, ou escutando, conversando, ou materialmente, ou você foi, né? De alguma maneira. Não há uma satisfação que vem junto com isso? E não tem problema nisso. É legítima essa satisfação do dever cumprido. Essa aí é a construção da paz que vem da nossa consciência nos apontando que fizemos a coisa certa, né? Tem só que tomar cuidado para essa satisfação não virar orgulho, né? Vaidade, começar a se achar, né? Muito bom, porque é muito próxima uma coisa da outra, mas essa satisfação íntima de ter feito a coisa certa, porque muitas vezes a gente sabe o sacrifício que é, né? Em família, né? A gente sabe, todos nós temos dificuldades em família, todos nós temos, e a gente sabe como é difícil às vezes ficar quieto. Não retribuir uma palavra assim, aquela alfinetada, né, aquilo que já foi falado para te tirar do sério, né, duas palavrinhas assim, mas aquela pessoa do nosso lar sabe as duas palavrinhas que nos tiram do sério. Então quando você faz aquele esforço, não responde, você lembra do evangelho, você respira e você não deixa aquilo virar alguma coisa, custou. Né, você fez, né, ali, como diz o ditado popular, das tripas coração. Mas depois que você se vence, você sente a satisfação daquilo. Né? Aí, Jesus, continuando a nossa história, que depois que Pedro fala isso, né, 20 anos, né, com os necessitados que custam mais, né, cansam mais do que 20 anos na barca. Aí, Jesus, naquela didática dele, naquela sabedoria infinita, começa a conversar com ele, falando assim, Pedro, o que você deu aos necessitados nesses últimos 20 dias? Está falando que deu as coisas, né? Moedas, túnicas, mantos, unguentos, trigo, peixe. E Jesus pergunta, mas de onde que vieram as moedas? Está falando que deu moeda, deu de auxílio material, né? Fala, as moedas vieram de Joana, a mulher de Cusa. Jesus está. E as túnicas vieram da onde? Da casa de Zobalã, o curtidor. Jesus continua. E os mantos?
da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. E os unguentos, né, aquelas pomadas, né, medicinais, né, do lar de Zebedeu, que os fabrica, e o trigo da seara de Zaqueu, que se lembra sempre de nós. E os peixes? Os peixes vieram da nossa própria pesca. Aí Jesus pergunta, então, Pedro, fazendo ele pensar, refletir, ele não conseguiu, né? Falou, não entendi, Senhor, o que eu devo entender? Você perguntou, eu falei, né? Aí Jesus dá a lição, né? Então, Pedro, nós apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos, né? O que ele dava, ele recebia de alguém, né? Em favor dos que necessitam. A bondade divina conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devamos movimentar nas obras do bem, pois disseste servir em nome do amor. O que a gente dá da gente mesmo? A cesta básica que eu acho que eu estou dando, na verdade, ela vem de uma circunstância que, lá na ponta da linha, foi a bondade divina que nos favoreceu para a gente ter a condição de comprar aquilo. É o que Jesus está falando aqui. Né? Porque tudo bem que veio do nosso trabalho e tal, mas todas as circunstâncias da vida, elas se encadeiam exatamente para isso aqui, de um modo ou do outro, os elementos que devemos movimentar na obra do bem. Ainda que seja um bem mais pessoal, ou seja, reforma íntima. Eu preciso movimentar isso, os recursos que eu tenho, não estamos falando só de recursos materiais, não. Né? Eu não ando, todos nós aqui andamos, né? É um recurso para a gente movimentar. De onde vem esse recurso? Em última instância, última análise, vem da bondade divina que nos favorece isso. Então, quando eu ando ao encontro de alguém, esse meu esforço de ir até lá, eu estou dando esse esforço? Nessa reflexão de Jesus não é bem assim, não. O que eu estou dando é o que eu entrego de sentimento. É o que eu entrego realmente, como ele fala aqui, disseste servir em nome do amor. É o sentimento que move meus passos, e isso sim faz a diferença. E ele continua. Recorda então que o amor não relaciona calúnia nem conta sarcasmos. Né? Voltamos no tema de família, porque a gente vai encontrar muito isso. Né? Não calúnia, mas às vezes sarcasmo. Às vezes você está ali nas circunstâncias, qualquer que seja o elo de ligação, mãe com filha, filho com mãe, cunhado, irmãos, né? Às vezes você está no seu melhor esforço e você tem ali uma risadinha de ironia. Que machuca. Que machuca, mas não pode paralisar. E não pode, é o que Jesus está falando aqui. O amor não relaciona calúnias nem conta sarcasmos. Porque se a gente está no mesmo lar, ou no mesmo núcleo familiar, assim, mais extenso, é ali que estão as nossas necessidades de aprimoramento. É ali que eu preciso vencer, sabe, a mim mesmo, nessa reforma íntima, para fazer, né, modificar esses laços, que agora é de ironia, um dia vão ser de respeito, vão ser de um amor mais fraterno, mais, sabe? A gente vai aprender tudo isso, mas depende da gente, né, quanto tempo isso vai levar. E o quanto de caridade que a gente vai, né, utilizar como ferramenta nesse processo. Aí, né, o Pedro se dá por satisfeito, ainda comenta mais alguma coisa aqui, mas já extraiu a essência dessa história contada por Humberto Campos, livro Pontos desta e da Outra Vida, o capítulo 13. Tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, né? No item 6, é a necessidade da caridade segundo São Paulo. Todo mundo conhece essa passagem, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Todo mundo conhece, não é? Alguém não conhece? Todo mundo conhece, né? Porque é muito famosa, é muito conhecida, já virou música, né? É assim, Paulo ali muito inspirado, ele fala, né, da caridade com muita poesia, com muita beleza, então é muito marcante esse trecho. Nós vamos resgatar aqui alguns pedaços para a gente continuar falando da caridade. E é interessante falar necessidade da caridade segundo São Paulo. Necessidade, ou seja, é algo que precisamos. É algo que é necessário para a gente, a caridade. Só que vamos entender bem a palavra caridade. Lá no o Evangelho, né, o pessoal lá falava o quê? Falava o aramaico. Né? Lá Jesus, com os apóstolos, falava essencialmente o aramaico. Mas nada era escrito em aramaico. Era escrito em grego. Né? Então,
né, os diálogos, né, as parábolas que você imaginar eram faladas em aramaico, mas eram grafadas depois em grego. E a palavra em grego lá para caridade está ágape. Né? Ágape. O que significa ágape? Né? Conforme a tradução que você pegar do Evangelho, não é só o Evangelho segundo o Espiritismo, não, qualquer Bíblia, você vai encontrar a palavra ágape traduzida como caridade ou amor, porque tem o mesmo sentido. Então, numa tradução vai estar lá a palavra caridade, como é essa nossa que está no Livro dos Espíritos, e em outra vai estar o amor, que é exatamente o mesmo sentido, é o mesmo significado. Se a gente pensar no amor no Evangelho, né, na Bíblia, de uma forma geral, Antigo e Novo Testamento, o pessoal que estuda, os teólogos já classificaram, ali se encontra na Bíblia basicamente 4 tipos de amor. Né? Esse sentimento que chama de amor. Né? Tem o amor eros, que é um amor mais ligado assim, à questão passional, à sensualidade, à questão material. Né? É esse amor eros. Né? Tem gente, por exemplo, que ama seu carro. Só ama seu carro, né? É um amor eros. Né? A pessoa tem um carro e limpa e cuida, a pessoa vai chegar, vai sentar e falar, cuidado aí, não põe o pé ali, não põe o pé aqui, parece que não tem esse cuidado com o filho, mas com o carro tem. Né? Não estamos criticando a pessoa não, mas estamos exemplificando assim, ou estamos criticando assim um pouco, né? Mas estamos dando exemplo desse amor eros, mais ligado a essa questão mais material. Né? Tem o amor storge, é um termo que eles usam lá, amor storge, seria aquele amor mais ligado aos laços de família, aos laços consanguíneos, mãe para filho, irmãos, né? É da minha família, eu amo. Né? E isso é muito forte ainda, esse amor nos dias de hoje. A gente vê, por exemplo, tem uma mãe, tem um pai, os seus filhos assim faz tudo, mas faz maiores sacrifícios, até exageram nesses sacrifícios, né? Porque o filho, né? Aquelas pessoas, né? Os espíritos estão sob a nossa tutela, seja filhos, né? O sobrinho, alguém que está sob a nossa tutela educacional, assim, precisa aprender o valor do não também, né? Mas tem gente que exagera e dá tudo, mas dá tudo para os seus. Se ali no vizinho estiver precisando de uma coisa, não, aí tem que chamar o CRAS, isso aí né? Aí é o governo que tem que auxiliar, porque tudo para os meus, é o amor storge. Lá na Bíblia tem também o amor filia. Filia está relacionado assim à amizade, um amor relacionado à amizade, mas no sentido assim de troca, né? Todos nós aqui temos amigos ou amigas, né? E a gente gosta muito desse amigo, mas a gente gosta por quê? Porque ele gosta da gente também. Porque a gente pensa mais ou menos igual, porque tem uma via de retorno. Sabe? Então, nada de errado com a amizade, né? Com esse sentimento da amizade, mas tem sempre uma troca. Tanto que quando o amigo, a amiga pisa na bola, o que acontece? Acaba a amizade. Acaba a amizade. Não, pisou na bola, lá, fez isso, não fez aquilo que eu esperava, aquela expectativa que eu criei. O amor filia é esse amor que espera retorno. Eu amo, me ama, aí tá tudo bem, vamos lá, bacana. Agora tem esse amor, o amor ágape, é uma outra qualidade de amor. Esse é o exemplificado pelo Cristo. É o amor renúncia. É um amor que quer o bem do outro, ponto. Não importa mais nada. Não importa reconhecimento, não importa gratidão, não importa nada. E só para a gente ter, assim, lembrar como que a gente está longe disso, né? A gente sempre está esperando gratidão. Qualquer coisa que eu faça, eu quero gratidão, quero reconhecimento. Né? Quem nunca, né, fez um favorzinho, maior, menor, e a pessoa não agradeceu, e a gente não comentou, nem agradeceu. Nem vamos. Isso se na hora a gente já não falar assim, de nada, né? Tipo, faltou obrigado, né? Nós somos assim ainda. Olha o que precisamos reformar em nós. Começar a dar sem esperar nada em troca, nem reconhecimento, nem gratidão, né? É um trabalho difícil, que a gente precisa construir, mas a gente precisa começar em algum momento. Né? E o apóstolo Paulo, nessa necessidade da caridade, ele fala disso, olha. Né? Ele começa assim falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um sino que retine. Você imagina um sino, assim, que som bonito do sino, o que está acontecendo ali? Não está acontecendo nada. Bateu, ele está vibrando. Sabe? Paulo está falando aqui naquilo que a gente faz, né? Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, né? Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas o que eu faço precisa ter alma.
Precisa ter um sentido profundo, senão não é só um sino que tine, né? É só falar. Falar, até papagaio fala. Se eu treinar bem um papagaio aqui, ensinar bem ele, o que eu estou falando aqui ele fala para vocês, né? É preciso tentar ter esse sentimento a mais, né? Que a gente vai buscando em tudo que a gente fala. Nesse exemplo aqui, eu falasse a língua dos homens e dos anjos. E ele continua, ainda que tivesse o dom da profecia, e penetrasse todos os mistérios, tivesse perfeito ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Do que ele está falando aqui? Ó? Quando ele fala assim, ó, se eu tivesse o dom da profecia, do que ele está falando aqui? Falando dos médiuns. Profecia, né, no Antigo Testamento, não é o mesmo significado de mediunidade? O profeta é um médium. Né? Então adianta ser médium? Adianta no sentido de ser um instrumento, né? Que pode me auxiliar na minha caminhada evolutiva, nessa reforma íntima que eu preciso empreender. Porque ir ali na cabine de passe, né? Estender a mão e dar passe, e aí? É o dom da profecia, eu tenho o dom da profecia, eu tenho o dom da mediunidade, e aí? Isso sozinho não quer dizer nada. Porque eu vou ali estender minha mão, né, contando com o auxílio do alto, que os benfeitores amigos vão encaminhar esses fluidos, né, vão direcionar, passar através do aparelho mediúnico, no auxílio. Eu sei que eu não estou dando nada de mim, cai naquilo que Jesus falou para Pedro. O que você está dando de você? O que o passista está dando dele? O que ele pode dar é o sentimento de querer auxiliar. Mas o amparo fluídico, magnético, medicamentoso, de repente até uma cura que pode acontecer, vem da onde? Vem da mão do médium? Não vem. Mas o desejo dele de auxiliar é o que pode fazer a diferença para ele próprio. E claro, para o trabalho em si da mediunidade. Estamos dando exemplo do passe, mas qualquer mediunidade que a gente pensar é a mesma coisa. Precisa ter um sentimento por trás. Porque ele fala aqui, né? Tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, né? Eu estudei livro dos Espíritos, Evangelho, decorei Gênesis, Céu, Inferno, obras básicas, eu sei tudo de cor, sei as 1019 perguntas do livro dos Espíritos de cor, explico cada uma delas para vocês. Adianta alguma coisa? Só se tiver caridade, só se tiver amor. Senão daqui a pouco fica só uma exaltação do próprio eu, querendo, ó, deixa eu mostrar aqui que eu sei, vou falar pergunta tal, com pergunta e resposta de cor. Então não basta ter esse conhecimento. Jesus está falando aqui, ó, ainda que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. E ele vai mais longe, ó. Ainda que tivesse toda a fé possível, ele coloca a caridade acima da fé. Quem aqui tem fé? Todos nós temos fé. Espero que todos nós entendamos a fé como fidelidade, né? Não como acreditar. Né? Todos nós temos fé. Né? O que adianta isso? Vai adiantar se tiver o amor, porque o amor, a caridade, está acima da fé. Não é o Luciano falando, né? É o apóstolo Paulo. Ainda que eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, sem caridade, eu nada sou. Olha que alerta importante para todos nós que estamos, né? A gente está falando aqui de espírita, porque estamos aqui na reunião espírita. Creio que todos são espíritas ou no mínimo simpatizantes, mas está falando para todos os religiosos. Né? Cuidado, para a gente não achar que está cumprindo determinadas práticas, rituais, está tudo bem. Não, o que importa de fato é o quê? É a caridade. É a necessidade da caridade em tudo que a gente faz. Porque a caridade é realmente aquele fator modificador. Né? Ele continua aqui mais um trechinho, ainda temos uns minutinhos. Quando houvesse distribuído meus bens para alimentar os pobres. Pega tudo que você tem, tudo. Ah, mas eu tenho só uma casinha, mas você pega essa casinha, você vende, você pega as suas coisas, vende, você vai tudo, compra tudo em cesta básica e entrega. É caridade? Depende, depende da sua intenção. É o que Paulo está falando aqui, ó. Quando houvesse distribuído meus bens para alimentar o pobre, houvesse entregado o meu corpo para ser queimado. Você deu sua alma, você deu seu corpo numa causa. Se não tiver caridade, isso nada vai me servir. Como que a gente pode entender isso? Poxa vida, eu dei tudo que eu tinha para alimentar os pobres. Eu fiquei sem nada. Mas qual que era a minha intenção? O que eu queria de fato com aquilo? Porque se eu queria o bem do outro, se eu estava preocupado, aí, ó, bacana, mas
Mas é isso mesmo? Eu já dei aqui em outra vez aqui o exemplo do político, principalmente campanha para vereador, ano que tem eleição para vereador, você vê os candidatos a vereador distribuindo cesta básica para todo lado. Para quem recebe, é bacana, porque a pessoa que está com fome, que está com necessidade, ela não quer saber da sua intenção. É realmente um benefício para ela, é uma beneficência. E agora, para quem entrega? Esse candidato a vereador está entregando a cesta básica, qual que é a intenção dele? O voto. É ele, a intenção é ele. Ah, não, mas tem um ou outro que é intencional. Então ele faz isso a vida inteira e, por acaso, naquele momento ele está candidato. Aí tá certo, pode ser. Né? Não cabe a gente ficar julgando também, mas a gente precisa refletir nas situações. Paulo até fala isso, olha, aqui, a partir daqui ele entra nas características do amor, da caridade, né? Ele fala assim, a caridade é paciente, é branda e benfazeja. Você vê que não tem nada a ver com aquele negócio de pegar uma cesta básica, dar uma esmola pro mendigo, isso aí é uma parte muito pequenininha da caridade, sabe? Esse desejo que eu tenho de auxiliar aquele irmão que está ali naquela penúria, é uma parte muito pequena. Então, falando, a caridade é paciente. Todos nós aqui somos pacientes. Voltando ao tema da família, é tão difícil ter paciência em família, né? Às vezes eu tenho paciência lá com o vizinho, com o outro. Aqui no centro espírita, todo mundo, não vi ninguém fazer falta educação aqui. Eu também acho que não fiz, né? Mas a gente é assim, a gente se esforça quando a gente está no meio social que nos exige isso. E às vezes dentro de casa eu acho que eu não tenho obrigação. Obrigado, bom dia, sabe? De ter esse cuidado no trato, né? A caridade é paciente, é branda e benfazeja. Até vou você pedir uma coisa, né? De repente você está numa posição no seu trabalho, no seu ganho diário, né? Você está numa posição de chefia. Você tem subordinados, você tem pessoas que você tem que fazer determinações. Como que você faz essas determinações? Você age do modo benfazejo? Você cumpre a sua função, que é dar ordem. Mas como que você dá essa ordem? Como um superior que manda fazer? Ou como um irmão que, né, ó, por favor, pega lá. Você está na sua obrigação de dar ordem e ele está na obrigação de fazer. Mas não cabe, por favor? É claro que cabe. É lógico que cabe. Isso é ser benevolente, benfazejo, independente da posição. No lar, né, vai pedir um favor. Não, o filho pedir para a mãe, mãe, por favor, lava essa roupa aqui para mim que eu vou usar amanhã. E é muito difícil a gente ver isso. Normalmente o filho acha que a mãe é só uma empregada. Empregada que não precisa pagar, é uma maravilha, né? A vida vai ensinar ele que quando ele não tiver mais a mãe ali, como que essas tarefas diárias são desgastantes, esfalfantes. Como que em cada dia da mãe tem muita abnegação, renúncia, né, entrega, né? O amor de mãe, ainda que seja aquele amor filia, né? Amor filia não, amor storge, né? Que é dos laços de família, mas dá uma ideia desse amor, né? Tudo bem que tem um laço de sangue, mas é aquele amor que entrega e não pede nada de volta. A mãe não está nem esperando gratidão do filho. O filho fala, mãe, lavar com a calça, né? Falou do modo grosso, sem, né? Como se estivesse dando uma ordem, mas a mãe normalmente não se sente ofendida e vai lá e lava, entrega, né? É o amor renúncia, é o amor... tá aproximando do amor ágape, né? Só falta fazer isso com toda a humanidade, não só com o filho que é do seu sangue, mas realmente, pra gente que não alcançou esse amor ágape ainda, o amor de mãe é um exemplo, assim, daquilo que a gente precisa alcançar, né? A mãe, o pai um pouco menos, mas também, né? De fazer, entregar com renúncia, com sacrifício muitas vezes, mas espera nada de volta. Claro que tem exceções, né? A gente sempre vai encontrar exceções em qualquer exemplo, né? Mas não vamos ficar com as exceções, vamos ficar com o geral, né? A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não é temerária nem precipitada. O que é ser temerário? Temerário é não pensar nas consequências. Eu não penso nas consequências, não é temerária nem precipitada. A precipitação está ao lado da temeridade, né? A gente precisa pensar nas consequências de tudo que a gente vai fazer. Aí a gente não está sendo temerário. Se a gente parasse assim um segundinho para respirar, assim, na hora que ia começar uma discussão, né? Uma pessoa falou lá de um jeito atravessado comigo, eu já estou querendo soltar aqueles cachorros que estão dentro de mim, que quer morder todo mundo, que quer rosnar, mas eu seguro isso. Eu seguro, consigo respirar e eu consigo pensar nas consequências. Se eu for responder,
Se eu for falar o que eu estou sentindo aqui agora, que é algo inferior ainda que a gente carrega, né, vai dar uma confusão sem tamanho. Eu quero essa confusão? Eu quero que esse meu parente nunca mais olhe na minha cara, dependendo do que eu falar, nunca mais vai ter diálogo. Porque depois que a gente fala uma palavra, eu posso até me arrepender, mas o outro, você vai fazer 1000 coisas boas depois, mas na lembrança dele vai ficar aquela palavra que você, né, aquele dia que você tocou o dedo na ferida. Então, quando eu estou agindo com caridade, eu penso na consequência e eu não sou temerário. Aí eu não falo. Por quê? Porque eu pensei naquele instante ali na consequência. É disso que Paulo está falando, né? Olha como que é interessante quando a gente para analisar com mais calma, como que em vários momentos esse exercício da caridade pode fazer a diferença para a gente, né? A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. É no trabalho, seja o nosso trabalho profissional, onde a gente, né, ganha a nossa vida, assim, no trabalho espírita, né, em qualquer equipe assim que tem que trabalhar em conjunto, sempre tem melindre. Às vezes você não pode falar uma coisa, assim, você tá vendo que não está funcionando direito, assim, fala, vamos fazer isso aqui no jeito. O outro já acha que está criticando diretamente ele, mas você está falando que eu estou fazendo errado? E é aquele que se azeda e se agasta com qualquer coisa, né? Isso na casa espírita é uma dificuldade, né? Não sei se, né, quem já integrou assim, em trabalho, sabe? Não é fácil. É o que Pedro está falando ali, né? Naquela mensagem dele. É difícil, porque vai ter crítica, vai ter, sabe, ajustes que precisam fazer. E tá certo isso, não tem problema. Sabe por quê? Porque somos todos imperfeitos. Como que eu vou querer uma equipe de trabalho perfeita? Como? Se nós somos todos imperfeitos? Eu vou esperar a perfeição do outro, uma perfeição que eu não tenho? Ou eu vou criar uma expectativa que o outro tem que me entregar, sendo que é simplesmente a minha expectativa? Em relacionamento acontece muito isso. Eu só crio uma expectativa em relação ao outro. Não, o outro, ele tem que me fazer feliz. Ou o outro me fez infeliz. Né? Eu estou criando uma situação, colocando na conta do outro aquilo que está dentro de mim. Eu estou infeliz muitas vezes, por quê? Porque eu criei uma expectativa que não foi atendida pelo outro. Bem distante do amor ágape, do amor renúncia, do amor que não espera em troca, do amor que tem a satisfação em se doar, em entregar. Né? Aí ele continua aqui, só acelerando para a gente encerrar. Ó. Não suspeita mal, o amor não suspeita mal. Ele está sempre apontando o dedo, né? Sempre julgando o outro, sendo que a gente devia julgar, sabe quem? Nós mesmos. Nossos atos, como é que eu tenho andado, como é que eu tenho agido? Hoje, o dia de hoje, como foi o dia de hoje? Depois, antes de dormir, vamos repassar o dia de hoje? Não é cedo, eu encontrei com não sei quem, eu fui lá, depois do almoço, tá? Vamos repassar o nosso dia e julgar nós mesmos? O que eu podia ter feito diferente nesse dia de hoje? Será que alguém tem alguma queixa de mim? Será que eu, né, às vezes até sem querer, né, eu não dei a atenção que a pessoa precisava e a pessoa pode estar ressentida disso? Porque de repente amanhã cedo dá pra ligar, olha, ontem, viu, desculpa, eu tava meio com pressa lá, não dei a atenção que você precisava. A gente precisa se julgar, mas né, a gente fica o tempo inteiro suspeitando mal. Né? Isso não é caridade. Né? Não se rejubilam com a injustiça, mas se rejubilam com a verdade. Seja a verdade ela qual for. Né? Em questão política, sim, não vai entrar em questão política, mas é uma coisa que todos nós estamos envolvidos e sempre a verdade está com a gente. Sempre a verdade está com a gente. A gente não está. Quando a gente faz isso, a gente não está preocupado com a verdade. Eu estou preocupado com o meu lado político. Seja qual lado for. Eu estou preocupado só com o meu lado. Eu não estou preocupado com a verdade. Porque onde que a verdade está? Você é capaz de dizer? É muito difícil, porque é muito difícil. Deixa para o juiz julgar, deixa para a consciência de cada um julgar. Né? Por que eu tenho que ficar apontando o dedo assim e dizendo, ali está a verdade? Não, porque na questão política a verdade sempre vai estar do meu lado, que é um grande, né, evangelicamente cristão, né, pensando no modo cristão, é um grande equívoco, achar que a verdade está sempre do seu lado. É um grandíssimo equívoco. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Ele encerra dizendo que a fé, a esperança e a caridade, elas permanecem como uma trindade, né? Fé,
esperança e caridade, né? Que a caridade, tudo isso que eu faço, que se um dia eu conquistar esse amor renúncia mesmo, por que eu faço isso? Porque eu sei que dali vai vir algo bom, é a esperança, né? Eu tenho fé, né, fé no sentido de fidelidade, eu tenho confiança em Deus que, ainda que eu não entenda o que está acontecendo aqui agora, eu vou fazer meu melhor. Eu vou entregar com renúncia, com sacrifício, eu vou, né? Por quê? Porque a fé, né, e a esperança que eu tenho no futuro me movimentam nesse amor ágape, esse amor realmente que quer entregar. É difícil, pessoal? É difícil, mas é o aprendizado que a gente precisa realizar, é aquilo que a gente precisa pensar para tentar ir incorporando no nosso dia a dia, sabe? Passinho a passinho a gente vai chegando lá. Uma vez falaram pro Chico assim, que o Chico, todo mundo conhece Chico Xavier, a história dele, os livros dele, realmente um espírito assim fora da curva, uma evolução assim acima da média, né? E as pessoas viam aquelas obras maravilhosas dele, obras mediúnicas, né, o trabalho dele, a presença dele, assim. E uma vez chegou uma mulher assim, e começou a elogiar demais, porque você é um santo, você é um privilegiado, você é um espírito puro, e começou a falar um monte de coisa. Eu falei, não, peraí, meu. Esquece isso, porque eu sou só um verme. Eu sou um verme. Chico Xavier falando, né? Se Chico é um verme, né? O que nós vamos ser, né? Vamos nem comparar, né? Ele falou, eu sou um verme. Mas ele falou assim, ó, sou um verme, mas um verme que rasteja para frente, viu? Importante a gente estar caminhando. Não importa os equívocos, não importa o que passou, fica de experiência. A gente precisa ir para frente, nem que seja rastejando, como o Chico falou. A gente precisa estar sempre querendo dar esse passo adiante, no limite das nossas possibilidades e forças, que o Mestre Jesus possa nos amparar e nos auxiliar nessa caminhada, e que a caridade seja o nosso instrumento aí da nossa imprescindível reforma íntima que a gente tem que começar a empreender, tá certo? Muita paz, muita luz a todos.